Eu quero convidar os irmãos que possamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Tão somente o verso 58, um verso bastante conhecido de todos nós. Quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar? Pai Celeste, nós somos gratos a Deus por este momento e porque aqui está a sua palavra. Ministra ao nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida e que ela alcance e cumpra o seu propósito de transformar as nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse texto ele cai muito bem nesse tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que provavelmente a nossa geração e nem a geração anterior à nossa viveu. Um tempo de pandemia, um tempo em que nós temos muitas pessoas queridas que estão aí infectadas, muitas hospitalizadas, muitas entubadas e muitas até já, infelizmente, faleceram, foram recolhidas pelo Senhor. Mas nós também estamos vivendo um tempo em que eu estou aqui na igreja, você está aí em casa e a nossa igreja está vazia, salvo aqui o nosso grupo de louvor. Estamos aqui em 5 pessoas, mais 4 pessoas ali na transmissão deste momento de culto, mas estamos longe da igreja. Você, neste momento, está longe da igreja. Fisicamente, você não pode estar. Pastor, mas eu estou na internet. Glória a Deus por isso. Mas é tempos difíceis que nós temos vivido. E Paulo vai nos dar um alerta que é muito importante e faz uma pergunta diante desse texto. Como está a nossa vida e a obra que nós realizamos para o Senhor? Como você tem feito a sua obra, quer dizer, a sua vida, as suas ações, o seu coração, o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento neste tempo? Como está a sua relação com Deus? Como está o seu compromisso com Deus? Como está a sua vida de estudo da palavra de Deus? Como está a sua vida de oração? E esse texto responde essa pergunta, mas pelo menos, se não responder, ele nos dá uma orientação de como deve ser a nossa vida cristã e como deve ser essa obra que nós fomos chamados a realizar para o Senhor e como está sendo essa obra, como eu estou realizando essa obra e como você que está em casa está realizando esta obra. Ora, o texto que nós acabamos de ler, Paulo vai dizer para nós assim, amorosamente: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Paulo está nos orientando aqui que a obra do Senhor que eu tenho que realizar, a obra do Senhor que você, como filho de Deus, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, tem que realizar, e ela tem que ser realizada com firmeza. Firmeza na palavra de Deus, convicção, sabendo que você está firme na vontade do Senhor. Você está firme na vontade do Senhor? Será que você pode olhar para a sua vida e perguntar, olha, pastor, às vezes parece que a pedra que eu estou pisando tem lodo, e eu estou escorregando, patinando,
mas é necessário então nós estarmos firmados na rocha que Pedro vai dizer, aquela pedra angular, que é Jesus. Se nós estivermos fincados nossos pés, firmes ali, significa sólido, estável, compactado, resoluto e que não hesita e que não vacila. Assim tem que ser a nossa vida cristã. Assim tem que ser a nossa convicção na obra do Senhor. Ela tem que ter firmeza para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Mesmo que nós estamos, e principalmente agora que nós estamos longe da igreja, não podendo conviver com os nossos irmãos e enfrentando agora esta pandemia, é necessário nos firmarmos cada vez mais no Senhor. Mas por que esta preocupação, pastor? Porque o nosso coração é mau, o nosso coração é cruel, o nosso coração é tendencioso ao pecado. Esses dias eu li uma frase de John Bunyan que ele diz que o coração é a fossa do pecado. E é necessário a gente tomar cuidado com o nosso coração e firmarmos, sim, a nossa convicção, a nossa fé, a firmarmos os nossos passos no Senhor Jesus, porque só assim nós vamos conseguir avançar e realizar a boa obra do Senhor. Em segundo lugar, a obra do Senhor tem que ser constante, tem que haver constância. E aqui o texto vai dizer, olha, vocês devem ser firmes e que nada os abale. A obra que nós realizamos no Senhor, ela deve ser uma obra inabalável. Significa, no sentido original, irremovível. A obra que nós fazemos, que está alicerçada em Jesus, nós precisamos fazê-la de forma constante. Não de vez em quando, não quando me aprove fazer ou quando eu estou com vontade, mas fazer a obra do Senhor em constância, estar firmes no propósito de obedecer a Deus, de cumprir a vontade do Senhor, independente daquilo que aconteça ao meu redor. Independente do que aconteça no meu coração, independente de como está o meu coração. Muita gente tem levado a sua vida, e até a sua vida cristã, de forma perigosa, e levado ela pela inconstância do coração. E às vezes a pessoa acaba agindo com os sentimentos, não acaba agindo com a razão, e todas as vezes quando nós agimos de forma movido pelo sentimento, nós fazemos bobagem. E é interessante isso porque hoje eu estou bem, estou muito bem hoje. Posso pregar, posso viver uma vida cristã, estou passando lutas, passando um momento de luto, de dificuldade, mas hoje eu estou bem, posso louvar ao Senhor, posso pregar a palavra, mas se eu confiar no meu coração, amanhã eu posso estar o oposto. Não querendo fazer nada disso, não querendo sair de casa, não querendo ler a Bíblia, não querendo orar, mas eu preciso ter a consciência de que minha vida tem que ser constante na presença do Senhor. Fazendo a obra do Senhor, independente daquilo que está no meu coração ou daquilo que me cerca. E aqui nós lembramos mais uma vez de Paulo, que se ele estivesse preso, ou se ele estivesse solto, se ele estivesse acorrentado, ou se ele estivesse podendo viajar, em todo momento Paulo era alguém que realmente representava ao Senhor. E pregava o Evangelho e testemunhava de Jesus. E nós precisamos ser como Paulo e não ser como o povo de Israel no Antigo Testamento, como diz lá em Oséias, capítulo 6, verso 4, quando o Senhor, olhando para o povo de Israel, um povo rebelde, um povo longe do Senhor, um povo que não conhecia o Senhor, um povo que não queria se comprometer com o Senhor, e Deus olha para ele e diz para aquele povo, o que eu vou fazer com você, Judá? O que eu vou fazer com você, Israel? O seu amor é como a neblina da manhã, com o primeiro orvalho que logo
se evapora. Ah, meus irmãos, nós precisamos estarmos na presença do Senhor com constância de coração, entregar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, é o Senhor que vai controlar os meus passos, é o Senhor que vai controlar a minha vida, é o Senhor que vai levar e conduzir a minha família. Eu estou na tua presença, mesmo que eu não possa estar na presença da igreja, com os meus irmãos, de mãos dadas, orando, mesmo que eu não possa compartilhar presencialmente a tua palavra com a minha igreja, mesmo que eu não possa participar da escola bíblica dominical presencialmente, mas eu vou fazê-la da forma que dá para fazer online, e eu vou me comprometer em orar ao Senhor, em ler mais a Bíblia, porque nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque se nós não cuidarmos dos nossos corações, meus irmãos, nós vamos cair na onda deste mundo. E é uma onda de desespero, é uma onda de incertezas, é uma onda de polarização, quer de direita, quer de esquerda, e nós ficamos neste meio desse tiroteio e vamos olhando para as coisas deste mundo, vamos nos fiando nas coisas deste mundo e acabamos esquecendo a vontade do Senhor e ficamos inconstantes na obra do Senhor. É por isso que nós precisamos e carecemos estarmos na presença do Senhor constantemente, independente do que passa no nosso coração. Mas em terceiro lugar, Paulo vai nos dizer que nós precisamos nos dedicar à obra do Senhor de forma abundante, sempre abundantes, não apenas de vez em quando. Abundar significa produzir em grande quantidade. Às vezes nós ficamos felizes quando nós testemunhamos para uma pessoa. É muito bom testemunhar para uma pessoa, mas que bom seria se nós nos esforçássemos para testemunhar para 2 pessoas. Não, seria melhor ainda se nós nos esforçássemos para testemunhar para 4 pessoas. Não, seria melhor ainda se você usar o seu tempo livre em casa e abrir lá o Facebook, abrir uma live e de repente chamar os seus amigos, chamar os seus clientes lá, Kelly, chamar os seus amigos, aquele pessoal que trabalha com você, aquele pessoal que você conhece. Olha, eu vou fazer uma live e dar o testemunho de vida daquilo que Deus fez na sua vida. E poder falar de Jesus, fazer a obra do Senhor abundantemente, sem cessar. Pastor, eu tenho levantado cedo, eu tenho participado das alvoradas de oração, eu tenho participado da jornada de oração. O que mais eu posso fazer? Sim, você pode acordar 4 horas da manhã e orar ao Senhor. Pode fazer, porque é a obra do Senhor, ela deve ser feita abundante. Pastor, mas isso é obra do Senhor. A nossa vida dedicada a Deus é obra do Senhor. E nós devemos fazê-la abundantemente. Mas em quarto lugar, o texto vai dizer para nós que o trabalho que nós fazemos não é vão e não é inútil. Aqui, a versão original do texto, quando fala sobre trabalho, está falando sobre esforço. Nos esforçarmos para fazer a vontade do Senhor. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. É precioso isso. Isso significa que tudo aquilo que estiver à mão para você fazer, faça da melhor forma possível. E o Novo Testamento vai dizer isso, Timóteo, se não me engano, vai dizer que nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Mesmo que seu patrão seja um patrão chato, e às vezes você quer fazer só o que é necessário, faça o seu melhor, porque você está fazendo é para Deus. Então você deve fazer e dedicar o seu melhor, o melhor do seu esforço para honrar e glorificar ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11, Paulo vai dizer assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse texto é precioso. Nunca lhes falte o zelo, é o cuidado de fazer algo
de forma coerente, ser fervoroso no Espírito, significa que tudo que eu faça, seja para o Senhor, ou seja alguma coisa do meu trabalho secular, ou seja atender alguém, ou seja orar por alguém, ou seja conversar com alguém, ou me relacionar com alguém, ou fazer a obra que eu tenho na minha própria casa, ou na casa do vizinho, seja onde for, tudo que eu for fazer, eu devo fazê-lo com zelo e tenho que fazer fervoroso no Espírito, porque fazendo assim, eu estou servindo ao Senhor. E aqui eu me lembro de uma situação que muitas vezes nós temos uma tendência nossa de murmurarmos das coisas que a quais nós somos acometidos. E aqui nós precisamos aprender que eu não posso murmurar. Se tem uma coisa que Deus detesta, é murmuração. Deus diz para nós o seguinte: você tem alguma coisa para reclamar? Reclama comigo. Se você não quer reclamar comigo, fica de boca fechada. Em linhas claras, é isso que Deus nos ensina. Se nós temos que levar alguma demanda, devemos levar essa demanda a Deus, mas jamais fazer as coisas de forma irreverente, sem nenhum esforço, mas buscar, realizar, nos esforçar para fazer a obra do Senhor de uma forma que Deus seja glorificado. A nossa tendência nesse tempo é a gente dar uma relaxada em tudo. Mas é interessante, porque lá em casa o Samuel está fazendo o home office, né? Trabalha de casa. E ele levanta cedo, às 7 horas já está no computador, levanta às 6h30, toma o seu café, sobe, 7 horas está no computador. Às vezes é difícil descer para almoçar e almoça, e às vezes à tarde costuma sair às 5, mas fica até 5, 5h30, 6 horas, e aí ele parece que se esforça mais. O que nós estamos vendo é que as pessoas no home office estão trabalhando mais que se estivesse na empresa. A gente sempre ouve falar isso, não é isso, Tiago? O Tiagão está ali, está balançando a cabeça, é verdade. Estou ralando para caramba, né, Tiago? É isso aí. Da mesma forma, a gente deve ser com a nossa vida cristã. Da mesma forma. Se eu tenho o costume de vir para a igreja, participar dos cultos de oração, se eu tenho o costume de vir na escola bíblica dominical, eu não posso deixar que o meu coração esfrie, porque a nossa tendência, como estamos em casa, é aquela ideia do braseiro, né? A brasa fora do braseiro, ela esfria. Alguém falou assim, não só esfria, como faz sujeira. Então, olha só, cuidado redobrado com a nossa vida cristã, cuidado redobrado com aquilo que o Senhor tem dado para nós realizarmos, para fazermos uma obra abençoada e nos esforçarmos para dar o nosso melhor. Pagar o preço de estarmos na presença do Senhor. Se tem uma coisa boa nessa pandemia, e eu tenho certeza que isso aconteceu com você, é a nossa aproximação de Deus. As pessoas têm sido mais fiéis a Deus. Aquelas que buscam o Senhor. Aquelas que vêm na igreja só de esporte, essa aí abraçou a fome com a vontade de comer e não está vindo, não tem se interessado. Mas quem realmente tem um coração transformado e ama o Senhor, tem estado na presença do Senhor e tem buscado ao Senhor. E nisso tem sido bom. Nós temos reavaliado a nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus e estamos procurando fazer o nosso melhor. Glória a Deus por isso. Não dou glória a Deus pelo Covid, mas dou glória a Deus em todas as situações, porque isso está servindo para o nome de Deus ser glorificado através da minha vida e da sua vida também. E finalmente, a obra do Senhor, ela deve ser feita com uma consciência de que Deus nos recompensará por esse trabalho. O texto vai encerrar dizendo que o nosso trabalho não é inútil. O nosso trabalho, ou o vosso trabalho, como diz a tradução mais clássica, não é vão no Senhor.
Deus está olhando, Deus está abençoando, Deus está cuidando, Deus está amadurecendo e Deus vai nos glorificar no momento certo. E por isso que nós podemos ter certeza das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15, diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Qual é o tipo da sua obra? A sua obra, ela é feno, ela é madeira, ela é ouro, ela é pedras preciosas, ela é prata. Qual é o tipo da obra que você tem realizado? Vale a pena nós pensarmos nisso. E não importa, pastor, mas o que eu tenho que fazer para que minha obra seja ouro? Disposição de fazer a vontade do Senhor. Você pode lavar o banheiro, se você fizê-lo, se você for fazê-lo, sabendo que aquilo ali você vai agradar, por exemplo, a sua esposa, vai agradar a sua mãe, o seu pai, e se você der o seu melhor, aquilo pode ser uma obra de ouro. Depende da intenção do nosso coração. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, para que eu e você possamos realmente mantermos firme, que nada nos abale, que possamos continuar persistentes, dedicados na obra do Senhor, sabendo que esta obra não é vã e que Deus há de nos abençoar, que Deus há de nos dar a vitória, essa que já nos está garantida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos realizar a obra do Senhor abundantemente. Amém? Nós vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos pela oportunidade que nós temos de compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nos abençoa, Senhor, nos capacita, cuida de cada um, para que nós possamos realizar, ó Deus, a tua obra de forma coerente, de forma que te agrade, Senhor. Abençoa, ó Deus, cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas que têm nos acompanhado neste momento de culto. Fala aos seus corações. Nós te louvamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém.